Bem-vindo ao Mente Oculta Oficial. Você já parou para pensar como a China, um país que há poucas décadas era pobre, rural e devastado pela guerra, conseguiu se transformar na segunda maior economia do mundo? Essa é uma das histórias mais surpreendentes da nossa era. Um gigante adormecido que despertou e, em poucas décadas, passou de cópias baratas para liderança em inteligência artificial, energia renovável e até exploração espacial. Hoje, eu vou te revelar os segredos dessa transformação impressionante. Os erros, as estratégias e os grandes saltos que fizeram da China a potência que conhecemos. E antes de mergulhar nessa jornada, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Mente Oculta Oficial e deixar um comentário contando o que mais te surpreende nessa ascensão. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais histórias incríveis para você. A história da transformação chinesa começa com um país exausto. No fim do século XIX e no início do século XX, a velha ordem imperial ruiu entre invasões, concessões forçadas a potências estrangeiras e guerras civis. O Japão ocupou extensas áreas, senhores da guerra repartiram províncias, e a economia ficou presa a uma produção agrária de baixa produtividade. Quando, em 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, a herança era de devastação. Infraestrutura mínima, indústria incipiente, baixa escolaridade, fome recorrente e expectativa de vida modesta. Era um gigante adormecido que precisava primeiro reerguer-se sobre os próprios pés. Nos primeiros anos do novo regime, o objetivo foi reconstruir. O governo realizou uma ampla reforma agrária, desmantelando as grandes propriedades e distribuindo terras a camponeses. A indústria pesada passou a receber prioridade, com apoio técnico da União Soviética, importação de máquinas e formação acelerada de quadros. Planejamento central, empresas estatais e bancos públicos organizaram investimentos em siderurgia, energia e transportes. Embora ainda houvesse muita carência, houve avanços visíveis em alfabetização, vacinação, saneamento e construção de infraestrutura básica. A vida no campo, no entanto, continuava dura. Produtividade baixa, pouco acesso a insumos modernos e forte dependência do clima. No fim da década de 1950, veio a aposta mais ousada e desastrosa: o grande salto adiante. A ideia era comprimir em poucos anos um processo que outros países levaram décadas para cumprir, industrializando ao mesmo tempo em que se coletivizava a agricultura. Comunas populares foram criadas. Cozinhas coletivas substituíram fogões domésticos, e pequenos fornos de quintal passaram a derreter sucata para produzir aço. Na prática, dados inflados, metas irreais e o deslocamento de trabalhadores do campo para tarefas improvisadas derrubaram a produção agrícola justamente quando políticas equivocadas e fenômenos climáticos adversos exigiam prudência. Seguiu-se uma fome pavorosa. Além das perdas humanas, o trauma corroeu a confiança na capacidade de planejamento infalível e forçou uma correção de rumo. Poucos anos depois, outra convulsão abalou o país: a Revolução Cultural. Impulsionada por disputas internas de poder e pelo temor de que a burocracia se tornasse conservadora, mobilizaram-se guardas vermelhos contra professores, cientistas, artistas e autoridades acusadas de desvios. Escolas e universidades foram fechadas. Laboratórios e bibliotecas sofreram depredações. Milhões de jovens foram enviados ao campo para reeducação, ao lado de camponeses. A economia desacelerou. A produção de conhecimento caiu. E uma geração inteira teve sua formação interrompida. Ainda assim, em meio ao tumulto, a China começou a reabrir discretamente janelas para o exterior. Retomou relações com países vizinhos e, em meados da década de 1970, reconquistou assento na Organização das Nações Unidas, sinalizando um retorno gradual à diplomacia multilateral. A virada simbólica aconteceu com a visita de Richard Nixon a Pequim, em 1972. A fotografia do aperto de mãos com Zhou Enlai transmitiu ao mundo que o isolamento dava lugar a uma política externa mais pragmática. Essa reaproximação não gerou mudanças econômicas imediatas, mas abriu caminho para um novo cálculo estratégico. Para modernizar-se, a China precisaria aprender com quem tinha tecnologia, mercados e capital. Após a morte de Mao, emergiu a liderança de Deng Xiaoping. Seu pragmatismo cabe numa frase que entrou para o folclore político: não importa a cor do gato, desde que cace ratos.
O que isso significava? Que ideologia por si só não enchia armazéns nem gerava inovação. Deng introduziu a noção de socialismo com características chinesas. Manter a primazia do Estado e do partido, mas permitir mercado, propriedade privada limitada, investimento estrangeiro e competição onde isso ajudasse a elevar produtividade e renda. A primeira grande experiência foi a mudança do regime rural, conhecida como sistema de responsabilidade familiar. Em vez de produção integralmente coletiva, famílias passaram a arrendar parcelas e a responder por metas de entrega ao Estado, podendo vender excedentes no mercado. O resultado foi um salto na produtividade agrícola, alimentos mais abundantes e liberação de mão de obra para atividades não agrícolas. Paralelamente, surgiram as chamadas empresas de vilas e povoados, empreendimentos semifamiliares e semi-estatais que fabricavam de tudo, de peças simples a bens de consumo, preenchendo nichos entre o setor rural e o urbano e iniciando uma industrialização capilarizada. O passo seguinte foi a criação de zonas econômicas especiais ao longo da costa. Shenzhen é o exemplo mais citado, de vila de pescadores na fronteira com Hong Kong. Virou laboratório de regras pró-negócios, aduanas mais simples, impostos reduzidos e liberdade para joint ventures com empresas estrangeiras. Em poucas décadas, transformou-se em metrópole tecnológica, abrigando fabricantes de eletrônicos, cadeias de suprimentos sofisticadas e empresas que se tornariam gigantes globais. Outras zonas, como Zhuhai, Shantou e Xiamen, desempenharam papel semelhante, e grandes cidades costeiras, Xangai, Guangzhou, Tianjin, ganharam status de polos de abertura com portos modernos e parques industriais. A década de 1980 consolidou a imagem de fábrica do mundo. Câmbio competitivo, salários ainda baixos, disciplina de produção e uma burocracia local ávida por atrair investimentos fizeram da China o destino preferido de empresas interessadas em montar eletroeletrônicos, têxteis, brinquedos e depois bens de maior valor agregado. Ao mesmo tempo, a infraestrutura de suporte explodiu. Estradas, pontes, portos de águas profundas e, mais tarde, ferrovias de alta velocidade integraram mercados regionais, reduziram custos logísticos e encurtaram prazos de entrega. A urbanização acelerou com a migração de trabalhadores do interior para as zonas costeiras, apesar de um rígido sistema de registro residencial que continuou a separar direitos entre residentes urbanos e rurais. A tensão social desse processo exigiu políticas compensatórias, como moradias populares e expansão de serviços básicos. O episódio da Praça da Paz Celestial, no fim da década de 1980, expôs um dilema que marcaria a trajetória posterior. A liderança manteve a abertura econômica, mas reafirmou limites estreitos à liberalização política. Para o investidor estrangeiro, a mensagem foi de previsibilidade regulatória e continuidade das reformas pró-mercado. Para a sociedade civil, que pedia mais participação, o recado foi de contenção. Nos anos seguintes, o país enfrentou a difícil reforma de suas empresas estatais. Muitas eram ineficientes e precisavam ser fechadas ou reestruturadas. Houve demissões em massa, dor social e, como contrapartida, criação de novas redes de proteção e a ascensão do setor privado nacional. Xangai lançou o desenvolvimento de Pudong, com arranha-céus, cinturões logísticos e instituições financeiras. O delta do Rio das Pérolas consolidou cadeias exportadoras. O delta do Rio Yangtze tornou-se um hub de manufaturas e pesquisa aplicada. Nesse período, também avançaram as reformas bancárias, a criação de mercados de capitais domésticos e a profissionalização de órgãos reguladores. A entrada na Organização Mundial do Comércio, no começo do século XXI, foi o selo de integração plena às regras do comércio global. Tarifas caíram, padrões técnicos se alinharam e cadeias de suprimentos transnacionais passaram a distribuir etapas de produção com precisão cirúrgica pela costa chinesa. A contrapartida interna foi a exigência de maior eficiência, proteção de propriedade intelectual e eliminação de subsídios distorsivos, metas perseguidas de modo gradual e nem sempre linear. O efeito macroeconômico, porém, foi inequívoco. Exportações em ascensão, superávites comerciais substanciais, acúmulo de reservas internacionais e uma longa fase de crescimento em ritmo muito elevado, que retirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. A década seguinte reforçou o salto qualitativo. A realização dos Jogos Olímpicos em Pequim
simbolizou a chegada da China ao centro do palco internacional. A crise financeira global, que começou nos Estados Unidos no mesmo período, encontrou a China com espaço para estímulos fiscais e creditícios de grande escala, que alimentaram investimentos em ferrovias, metrôs, moradias e energia. Essa resposta rápida manteve o emprego e a atividade, mas também plantou desafios. Endividamento de governos locais, bolhas imobiliárias em algumas cidades e alocação excessiva de capital em projetos pouco rentáveis. O governo reagiu com rodadas alternadas de aperto e afrouxamento, sempre buscando preservar a estabilidade. Em paralelo, a economia digital floresceu. A combinação de internet móvel de baixo custo, smartphones acessíveis e uma população jovem e empreendedora produziu um ecossistema único de plataformas. Aplicativos multifuncionais tornaram-se onipresentes no dia a dia, integrando mensagens, pagamentos, compras, transporte, agendamento de serviços e entretenimento. Pagamentos por código de resposta rápida tomaram o lugar do dinheiro físico. Empresas de comércio eletrônico organizaram festivais de compras com volumes sem precedentes. Nasceram serviços de entrega ultra rápida, educação digital e saúde conectada. O país passou de consumidor de tecnologia a desenvolvedor de soluções escaláveis e exportáveis. A liderança percebeu que depender apenas de montagem de produtos para terceiros tornava a economia vulnerável. Por isso, o foco deslocou-se para a inovação própria, subida na escada tecnológica e fortalecimento de cadeias estratégicas. Políticas industriais foram elaboradas para semicondutores, robótica, veículos elétricos, baterias e redes de quinta geração. A malha ferroviária de alta velocidade tornou-se a maior do mundo, integrando cidades médias ao circuito de produção e consumo. No campo da energia, a China ergueu fábricas gigantes de painéis solares e turbinas eólicas, ampliou a geração de energia limpa e tornou-se líder na produção e no uso de veículos elétricos, apoiada por fabricantes de baterias de ponta e por uma infraestrutura extensa de recarga. Esse processo trouxe custos ambientais relevantes: ar poluído, rios degrados, solos contaminados. Na última década, uma guerra contra a poluição levou ao fechamento de plantas altamente emissoras, à adoção de padrões mais rígidos e a metas locais de qualidade do ar. Ao mesmo tempo, a matriz energética diversificou-se, combinando fontes renováveis, hidrelétricas de grande porte e uma expansão gradual da energia nuclear. A ambição climática passou a dialogar com o interesse econômico. Reduzir emissões também significa produzir tecnologias que o mundo demandará. No plano externo, a iniciativa Cinturão e Rota, anunciada por Xi Jinping, conecta portos, ferrovias, rodovias e parques industriais da Ásia, África, Europa e além. Para a China, o projeto atende a múltiplos objetivos: abrir novos mercados, empregar capacidade excedente de construção e siderurgia, garantir segurança de rotas de energia e matérias-primas e aprofundar relações políticas. Para países parceiros, traz financiamento e obras que, em muitos casos, seriam inalcançáveis. Os resultados são variados. Há projetos emblemáticos que dinamizaram regiões inteiras e há casos de sobreendividamento e renegociação. O balanço é complexo, mas a mensagem estratégica é clara. A China quer moldar rotas, padrões e instituições que reflitam seus interesses e sua visão de desenvolvimento. A demografia, porém, virou vento contrário. Décadas de baixa fecundidade e envelhecimento acelerado pressionam o mercado de trabalho, a previdência e a saúde. A antiga política do filho único cedeu lugar a estímulos à natalidade, mas a mudança de comportamento é lenta. A resposta inclui elevar produtividade por meio de automação e qualificação, avançar na reforma de serviços sociais e reduzir barreiras entre zonas urbanas e rurais, inclusive por meio de ajustes no sistema de registro residencial, que ainda restringe acesso integral a direitos para migrantes internos. A coesão social, nesse contexto, depende de continuar gerando oportunidades nas cidades médias do interior e de melhorar a qualidade dos empregos de serviços. Outro desafio é geopolítico e tecnológico. A crescente rivalidade com os Estados Unidos trouxe controles de exportação de tecnologias críticas, restrições a investimentos e reconfiguração de cadeias de suprimento. Em resposta, a China adotou a estratégia de dupla circulação: fortalecer o mercado doméstico, o consumo e a inovação interna, mantendo, ao mesmo tempo, laços com o comércio externo onde isso for possível e vantajoso.
O objetivo é reduzir vulnerabilidades em insumos estratégicos, de chips avançados a softwares essenciais, sem abrir mão das eficiências que o comércio global oferece. Ao longo de todo esse percurso, há um traço de método. Experimentação local antes da generalização nacional. Províncias e cidades testam políticas em pequena escala. As que funcionam se expandem, as que falham são descartadas. Essa prática, às vezes resumida na metáfora de tatear as pedras para atravessar o rio, permitiu corrigir rotas com rapidez e adaptar soluções a realidades regionais muito diversas. Combinada a planos quinquenais que definem prioridades e metas, gerou continuidade estratégica. Algo que, no caso chinês, substituiu a alternância de governos por uma alternância de ênfases dentro de um mesmo arcabouço político. Quando se olha para trás, vê-se uma sequência de camadas que se somam. Primeiro, reconstrução básica do Estado e da infraestrutura. Depois, liberação de incentivos na agricultura para aumentar produtividade e liberar mão de obra. Em seguida, industrialização orientada para exportações, apoiada por vastos investimentos em logística. Mais adiante, integração às regras do comércio internacional e consolidação de cadeias tecnológicas próprias. Por fim, a busca de liderança em setores do futuro, do digital, à energia limpa, enquanto se administra envelhecimento, endividamento e tensões externas. Em cada etapa, a combinação de pragmatismo econômico e controle político moldou escolhas, acelerando algumas transformações e retardando outras. Hoje, a China é, ao mesmo tempo, potência industrial, tecnológica e científica. Lidera a adoção de pagamentos digitais. Opera a maior malha ferroviária de alta velocidade, disputa a ponta em inteligência artificial aplicada, fabrica a maior parte dos painéis solares do planeta e domina a cadeia de baterias para veículos elétricos. O país envia sondas ao espaço, constrói cidades com bairros inteiros conectados por mobilidade elétrica e mantém um parque manufatureiro que ainda entrega, com eficiência notável, produtos do cotidiano para o mundo inteiro. Nada disso elimina contradições. As tensões entre inovação e controle, entre crescimento e sustentabilidade, entre abertura e segurança econômica, continuarão a exigir escolhas difíceis. A lição central, porém, é de persistência e adaptação. A China partiu de uma base frágil, cometeu erros graves, aprendeu com eles e ajustou o curso de maneira contínua. Usou o mercado como instrumento, não como dogma. Usou o Estado como coordenador, não como único produtor. Usou a integração global como trampolim, não como fim em si. Ao combinar essas peças, reinventou-se em poucas décadas e surpreendeu o mundo. Se essa trajetória impressiona, é porque revela que desenvolvimento não é linha reta. É um mosaico de decisões, circunstâncias e correções de rota. No caso chinês, esse mosaico formou a imagem de um país que, de um passado de humilhações e pobreza, alcançou um presente de protagonismo econômico e tecnológico, e que agora tenta desenhar o próprio futuro num ambiente internacional cada vez mais competitivo. O que mais chama a atenção é que nada disso foi inevitável. Foi construído, passo a passo, com escolhas deliberadas, experimentos locais, metas de longo prazo e uma capacidade incomum de aprender com o que funciona. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Mente Oculta Oficial. Espero que essa jornada pela ascensão da China tenha despertado novas reflexões em você. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que vamos revelar. Deixe também o seu comentário. O que mais chamou a sua atenção nessa transformação impressionante? Muito obrigado por estar aqui comigo no Mente Oculta Oficial. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar juntos mais segredos que moldam o nosso mundo.